Isso. Acessar o site da Livraria, acessar o site do Ministério da Cultura, hoje tem uma facilidade enorme. Do Estado também. É buscar esses mecanismos de informação da cultura, que é o Ministério da Cultura, o site do Estado, até outros municípios também, para servir como parâmetro, porque não está funcionando em outros municípios, a gente utilizar aqui também. E a nossa própria lei, acho que na conferência a gente tem que ter o conhecimento dessa lei do Sistema Municipal de Cultura para debater, para questionar ou para fortalecer. Vamos à leitura do grupo. Juca, duas coisas que eu tenho medo: falar em público e escuro. Escolheram mal meu grupo aí. Pessoal, aqui o que a gente tem que falar: a cultura, a educação e a cidade. Chavões aqui: identidade cultural da nossa cidade e a formação das nossas crianças através da educação, para que a gente encontre essa identificação cultural. Bom, antes de mais nada, eu não poderia, até por causa da explanação dos outros grupos, que praticamente encerrou a proposta que a gente queria colocar, acabou se entrelaçando, né? Eu acabei tomando um outro norte aqui também, lógico, né, na mesma linha que a gente tinha debatido, que a gente de longe está trazendo uma proposta para encerrar, propor algo assim absoluto, né, e sim mais no sentido de dúvida mesmo. Nosso grupo chegou mais a dúvidas de como se fazer, de como aplicar, para que a gente alcance uma efetividade. Então nós temos dúvidas porque realmente nós nos encontramos limitados. Então, para a gente chegar ao que a gente, vamos dizer assim, sanear essa dúvida, né, a gente teve que buscar um debate lá de qual o objetivo da cultura, o que é cultura. É uma cultura em sentido amplo, cultura arte, cultura esporte. Então, eu preciso falar para vocês que, longe de uma notícia absoluta, cientificamente, a gente sabe que o embrião da sociedade surgiu, a notícia que nós temos, cientificamente, tá? Não religiosamente, culturalmente falando, de cada um, que cada um acredita. O embrião da sociedade surgiu na luta pela sobrevivência e pela solidariedade. Os primeiros grupos sociais se formaram diante da necessidade primária, que era a alimentação. No início, os indivíduos se degladiavam, porque encontravam lá um alimento, uma carniça, por exemplo, e brigavam entre si para que comesse aquilo sob pena de ter medo de não encontrar outra e não sobreviver. E a notícia científica que o ser humano vivia muito pouco. Nós vivíamos muito pouco. Ora porque não tinha alimento, ora porque se matavam entre si e, acima de tudo, porque tinham dificuldade em enfrentar os grandes animais, que eram as feras. Daí, fruto da perspicácia humana, da perspicácia, da intuição humana, o ser humano já primitivo, ele começou a perceber que aquela carniça dava para 4, 5, meia dúzia e começaram a se agrupar. E aí surgiu a sociedade. E, mais à frente, com a formação da sociedade, das nações e tal, surgiu a cultura, o direito, a religião, justamente como fruto pela sobrevivência. Já da solidariedade, a cultura, então, é uma questão de sobrevivência. Nós tivemos que ver essa visão mais etimológica da coisa. A sociedade, como ser complexo que é, nós imaginamos a sociedade como algo estanque, algo inerte. Se nós observarmos, a sociedade ela é extremamente complexa. E ela precisa de uma nutrição. Ela é como se fosse um gigante que precisa de água, de oxigênio, de alimento, de proteínas. E daí nós tentamos identificar a cultura num desses parâmetros. Então não é nem uma questão de beleza ou de ter que levar, é uma questão de necessidade por uma questão de sobrevivência até. Então, dentro desse contexto, lá da Gênesis, da questão da importância da nutrição através da cultura como uma das manifestações culturais em sentido estrito, o trabalho é uma manifestação cultural, o esporte é uma manifestação cultural. Nós não podemos imaginar a cultura apenas como arte, como música. O esporte é uma manifestação cultural, o trabalho é uma manifestação cultural.
O sistema privado de empresas que nós adotamos na nossa federação é uma manifestação cultural da nossa nação. Lá em Cuba, por exemplo, o Estado administra empresa privada. Culturalmente falando, o nosso trabalho aqui, a manutenção das empresas, são culturalmente falando, do nosso sistema aqui. Se nós, trazendo para a questão cultura em sentido estrito, do objetivo da fundação, do sistema jurídico de fundação, objetivo, efetividade que ela tem que entender, se nós não fizermos isso, deixarmos de fazer, é como se lá as crianças, alcançando o objetivo e efetividade das crianças, nós não fizermos isso, lá no seio da sociedade, lá em Três Lagoas, lá, se a criança não encontrar essa motivação dentro da cultura, dentro do esporte, ela estará sendo uma patologia potencial social. Então, eu, por exemplo, eu trabalho na área criminal. Eu queria entender o que é o crime. O crime é uma doença, é uma patologia social. Então, como que você evita essa patologia social? Através da nutrição, que é o quê? A cultura. E daí, nós, adiantando, Ju, então, passando todo o parâmetro aqui desse tipo, a palavra-chave do nosso grupo é o quê? Efetivação e dúvida sobre efetivação. Daí que a gente acabou se identificando com setores, sistemas. A gente entendeu aqui toda essa dinâmica que o Lobato colocou. E nós entendemos que lá já existem agentes culturais e que a nossa proposta é identificar essas pessoas que já gostam do que fazem, fazer com que essas pessoas não fiquem isoladas, como o grupo falou ali, para que elas tenham um aparato de gestão, que elas estejam dispostas, que elas se sintam valorizadas, que elas possam integralizar as crianças, a sociedade, e trazer e divulgar para que isso exista. Sistemas, formas de que a gente identifique isso, que a gente capte essas pessoas, institucionalize, para que elas possam ser um instrumento para a efetivação de tudo que a gente entende como cultura, como uma forma de nutrir e evitar as patologias sociais. Então é nesse sentido que a gente encerra, né? Porque daí, gente, é aquela questão assim, o teatro vai vir como uma consequência, o prédio bonito do teatro vai vir, a questão física, a estrutura física vai vir como consequência daquilo que nasce lá dentro do indivíduo. E esses agentes, a forma de identificar esses agentes, inclusive os processos, porque a gente queria entrar até na questão da legitimação disso, né? Daí entra nessa questão que o Bobar estava falando. Muitas vezes existem projetos maravilhosos engavetados, mas as pessoas nem sabem como levar aquilo adiante, e daí quando chega lá para a apreciação do poder público, né, tem os requisitos e muitas vezes os requisitos não são preenchidos. A forma de que seja divulgado, que seja selecionado isso e que essas pessoas possam servir com instrumento, identificando essas pessoas, para que elas desencadeiem nos indivíduos, na sociedade, no grupo social lá, Três Lagoas, Porto Meira, para que a gente possa fazer parte de um sistema maior que é o complexo social, nação, estado, federação. Efetivação? É isso? Mais ou menos? Encerrou aqui? Pode. Posso passar, né, Carol? Bom, na verdade, como a gente estava falando de cultura e educação, nós vimos assim que o fundamental, é a formação dos educadores, primeiramente em relação à cultura. Há educadores que não têm essa formação. Ele faz, às vezes, o seu trabalho em relação à arte, que é diferente, nós sabemos aqui, de cultura. Então, tem que ter a formação cultural do educador. Primeiro, ele precisa saber o que é cultura, para aí sim trabalhar na educação, né? E aí colocamos também que temos que identificar as pessoas capacitadas e aí investir nessa formação, desenvolver a cultura da população quanto à apreciação da arte, isso se trabalha prioritariamente na educação, né? A construção de salas, mas também temos que ter o teatro municipal com toda uma estrutura completa. E a criação, a construção dos projetos para que atraia a atenção da prefeitura, né, da prefeitura municipal e a liberação
desses projetos. Então, basicamente é isso. Nós temos, assim, como prioridade que o nosso grupo discutiu é isso, a formação cultural, primeiramente, do educador. Nós identificamos que o próprio educador tem essa carência em relação à formação, a conhecimento cultural. Então, basicamente é isso. Obrigada.